Fala galera, depois da partida de ontem contra o Vasco, estamos de volta hoje para trazer as notícias desta quinta-feira, dia 7 de junho. A gente vai resumir tudo o que aconteceu na Toca 2 para vocês ficarem bem informados. E se você não assistiu o nosso pós-jogo do empate com o Vasco, é só clicar aqui em cima aqui que você vai diretamente para o vídeo e assiste, que está muito bacana também. Apesar do empate, a gente conseguiu resumir bem o que foi a partida diante do Vasco. E no dia de hoje a gente tem algumas notícias aí, né? O Real Madrid possivelmente aí já chegando a um acordo com o Cruzeiro pela renovação do empréstimo do Lucas Silva. A gente sabe que o clube espanhol é o detentor dos direitos do meia. E o Lucas Silva depois começou a ganhar espaço no time do Cruzeiro, voltou a ser titular, né, com boas atuações. O Cruzeiro correndo atrás aí da renovação dele, o contrato dele acaba com o Cruzeiro já agora no meio do ano. Então o Cruzeiro tentando pelo menos manter o jogador até o final do ano. Segundo o nosso parceiro Guilherme Guimarães, do Hoje em Dia, setorista do Cruzeiro, né, o Real Madrid teria feito algumas exigências para a permanência do meia no Cruzeiro. O Real Madrid teria feito a exigência de que o Cruzeiro arcasse com cerca de 30% do salário do jogador. O Cruzeiro hoje em dia deve arcar com cerca de uns 10% do salário do jogador, então o valor do salário pago pelo Cruzeiro iria aumentar um pouco, além de que o Real Madrid também, após o meia não ter sido utilizado tanto em 2017, também teria feito uma exigência de que o jogador participasse de um número certo de partidas, né, participasse mais dos jogos. Se ele seguir nesse ritmo aí, certamente o Mano Menezes vai manter ele no time titular, até mesmo porque o nível do futebol do Ariel Cabral também caiu um pouco, então a tendência é de que o Lucas Silva permaneça sim no time titular e a gente segue na torcida para que essa renovação aí aconteça, né? O Lucas Silva, que foi sondado, parece aí, o Celta, também clube espanhol, teria sido um dos clubes interessados pelo jogador, então por isso que o Real Madrid aí talvez esteja esperando um pouco aí para dar resposta. E o Real Madrid também estava na final da Champions League, como a gente sabe, talvez por isso também esse assunto não tenha sido resolvido, mas o Wagner Pires, presidente do Cruzeiro, já foi na Europa, né? A gente sabe que algumas semanas atrás ele esteve lá, tratando exatamente sobre esse assunto, e a gente fica aí agora só esperando para ver como vai ser os capítulos finais dessa mini novela aí, né, minissérie, para saber se o Lucas Silva permanece no Cruzeiro ou se retorna ao clube espanhol ou se vai para outra equipe. A gente na torcida para que ele permaneça, é claro, ele que voltou a jogar, como a gente já disse, em um bom nível. E a outra notícia do dia é a possível negociação do Cruzeiro com o Pedro Rocha, né? Essa notícia que também é do Guilherme Guimarães. O Pedro Rocha, jogador que jogou pelo Grêmio aqui, se destacou bastante e talvez seria o jogador ideal que o Cruzeiro precisa no momento, né? Um jogador de velocidade, um atacante em que o Cruzeiro tem o David, mas o David não conseguiu ainda atuar pelo Cruzeiro, né? Se recuperou da lesão que veio quando foi contratado, mas se machucou de novo e agora faz um trabalho de reforço muscular. Então a gente fica aí esperando os próximos acontecimentos dessa possível negociação. O Pedro Rocha, que está no Spartak Moscou e da Rússia, e ele não teria se adaptado ao futebol, ele que vem sendo reserva lá e teria sido sondado talvez pelo Cruzeiro. O agente dele estaria tentando a liberação dele para ele retornar ao Brasil, para tentar ser titular mais regularmente, né, e talvez até ser vendido para outro clube europeu. O Pedro Rocha, que surgiu como grande destaque do Grêmio, né, inclusive quando foi vendido ele fez muita falta no Grêmio. O Grêmio demorou muito para conseguir recuperar o bom futebol sem o Pedro Rocha. Aí apareceu outros jogadores e eles conseguiram retornar ao futebol em um nível bom. Então o Pedro Rocha é um ótimo jogador, acho que faria muito bem ao time do Cruzeiro, principalmente agora que o Cruzeiro está sem um atacante de velocidade, né? Então acho que teria sim espaço para ele nesse time do Cruzeiro, mas a gente quer saber a sua opinião. Então comenta ali embaixo se você concorda com essa possível negociação, o que você acha dela, e se ela vir acontecer a gente vai trazer um vídeo aí contando um pouquinho sobre a trajetória do Pedro Rocha, o estilo de jogo dele. A gente sempre fica atento aí e vamos trazer um vídeo especial para vocês. Óbvio que não tem nada oficial ainda, é apenas a informação do Guilherme Guimarães, mas se tem a informação é porque tem um interesse e a gente tem que trazer aqui para vocês. Então essas foram as notícias do dia, poucas notícias, apenas duas, né, que movimentou o dia do Cruzeiro aí, até porque o Cruzeiro, descansando do jogo de ontem contra o Vasco, já se prepara também para enfrentar a Chapecoense já no sábado. Então a gente agora fica na espera da representação dos jogadores, do treinamento, para começar a ver o provável time que enfrenta a Chapecoense no sábado. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, lembrando, assista lá o pré-jogo, o pós-jogo, aliás, contra o Vasco, e a gente postou um vídeo muito bacana contando a história do Arrascaeta. Se você não viu, é só clicar ali em cima também que você vai diretamente pro vídeo, assista aí que ficou muito bacana, e a gente quer saber a sua opinião também. Vai lá no vídeo e comenta qual jogador você gostaria que a gente fizesse aí um vídeo contando a história dele. Então
Se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta aí o que você achou dessa provável negociação com o Pedro Rocha e também da renovação com o Lucas Silva. Até amanhã que tem vídeo novo e falou!